Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o KNSC11. Saiu ontem o seu último relatório gerencial referente aí ao mês de novembro de 2024. Então vamos nos atualizar sobre como está a situação do fundo. No dia de ontem, que foi sexta-feira, a sua cotação caiu bastante. Vocês podem ver aqui, ó, KNSC11. Ontem caiu 3,40%, fechando aqui a R$ 7,95. Ontem, os fundos de papel caíram bastante, sendo que os fundos de tijolo no dia de ontem se recuperaram bastante, subindo aqui até o XP-ML11 mais de 6%. Então, mostrando assim que os FIIs de papel caíram e os FIIs de tijolo subiram a sua cotação. Então, como eu mencionei, vamos analisar aqui a situação do KNCC11 e procurar entender se algo justifica essa queda tão acentuada na sua cotação. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha, beleza? Então, como eu já mencionei, o KNSC11 fechou a R$ 7,95. Dividend yield atualmente está aqui de 12,70%. Seu VP está de 0,89, então está com o deságio custando mais barato do que ele realmente vale. Sua liquidez é superior a 5 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar que o fundo atualmente conta com mais de 180 mil cotistas. Seu preço justo seria os R$ 8,89. E seu último rendimento pago foi de 8 centavos por cada cota. E, com respeito ao patrimônio, o fundo ele tem aqui 1,8 bilhão em patrimônio atual. E com respeito aos seus rendimentos, aqui embaixo podemos ver o seu histórico. Por ser um fundo de papel, sempre tem essas oscilações com respeito aos seus rendimentos, porém nesse ano de 2024, seus rendimentos têm ficado aqui na casa entre os 8 centavos até 9 centavos por cada cota. Então ele tem mantido aí esse patamar de rendimentos. Vamos aqui agora, pessoal, no seu relatório gerencial, considerar os principais pontos referentes a esse mês de novembro de 2024. Aqui ele menciona o seguinte, que no final de novembro, o KNCC11 apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 97,1% em ativos alvos, no caso em seus CRIs, 2,1% em LCI, e 0,8% em instrumento de caixa. Ele menciona também que a parcela investida em CRIs indexados ao índice IPCA corresponde a 60% do seu patrimônio atual, com uma remuneração média de IPCA mais 9,60%, uma boa rentabilidade e com prazo médio de duração dos contratos de aproximadamente 7 anos. Já o montante investido em CRIs indexados ao índice CDI corresponde a 36,7% do seu patrimônio, com uma remuneração média de CDI mais 3,33% ao ano e com prazo médio de duração dos contratos de 3 anos e meio. Mais adiante vamos ter mais algumas informações sobre os seus ativos. Continuando aqui, pessoal, a gente pode ver o seguinte, sobre algumas das principais movimentações que ocorreram durante o mês de novembro. Lembrando que ele encerrou uma emissão de cotas, que ele havia feito. Ele mesmo menciona aqui sobre atualização da alocação da quinta emissão. E aqui embaixo ele menciona como foi que ele usou esse dinheiro, as movimentações. Então ele menciona que no mês de novembro investimos em 5 operações de CRI, somando 193,8 milhões de reais. Desse total, 30,1 milhões foram alocados em uma remuneração média de CDI, mais 2,40%, enquanto o remanescente de 163,7 milhões obteve uma remuneração média de IPCA mais 8,79%. Ele menciona também que 4 dessas 5 operações foram estruturadas pela equipe de gestão da Kinea, sendo exclusivos para nossos fundos. Então menciona aí que a gestão já investiu aí 193 milhões que foram provenientes dessa quinta emissão de cotas. E aqui ele traz mais alguns detalhes sobre cada uma dessas operações. Então ele vai falar um pouquinho sobre essa operação, quem é o devedor desse novo CRI, o valor investido nele e também seu indexador juntamente com sua taxa fixa de juros. E aqui ao lado ele menciona as garantias que foram dadas por cada um desses devedores do KNSC11. Então aqui vocês podem ter maiores informações sobre cada uma dessas operações. Com respeito, pessoal, aos seus ativos, a gente já conseguiu ter uma noção ali em cima. Então o seu principal investimento atualmente são os seus CRIs, que estão indexados ao índice CDI e ao índice IPCA. Então, aqui 96,9% do seu patrimônio está investido em CRIs, sendo 36% indexado ao índice CDI e 60% indexado aqui ao índice IPCA. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o setor de atuação dos devedores atuais do KNCC11.
Então, qual é o setor de atuação das empresas que pegaram dinheiro emprestado com esse fundo? Então, na sua grande maioria, são empresas do setor de escritórios, que corresponde a 28%, também do setor residencial, então são construtoras do segmento de logístico, além de residencial pulverizado e também do segmento de shopping. Então, são bons segmentos que atualmente o fundo ele tem exposição. Lembrando que o KNCC11 ele é considerado um fundo de risco médio, então ele não é um fundo high yield, aquele fundo mais arriscado, né, que tem maiores taxas, tem uma maior rentabilidade, porém tem um risco maior. Também não é considerado o fundo high grade, que é aquele tipo de fundo que tem taxas menores de juros e, consequentemente, é mais seguro. Com respeito ao seu resultado financeiro referente aqui ao mês de novembro de 2024, podemos notar que o fundo ele teve uma receita total, já descontada aqui as suas despesas, de 17 milhões de reais. Então, esse foi o seu resultado líquido. E o valor que o fundo ele distribuiu para os seus cotistas foi de 16,1 milhões de reais. Então, ele gerou um pouco mais de 8 centavos por cada cota e distribuiu 8 centavos por cada cota. Infelizmente, aqui, eles não colocam exatamente o valor que o fundo ele gerou e o valor que o fundo ele distribuiu. Ele arredonda aqui, então não tem necessariamente como a gente saber o valor exato. Porém, nesse mês, novembro, ele ficou com um saldo positivo aí de aproximadamente 900 mil reais. E ele menciona que ele tem um resultado acumulado de reserva acumulada não distribuída de 4 centavos por cada cota. Então, como a expectativa é do índice PCA ele continuar elevado e também a taxa Selic ela consequentemente subir por causa do índice PCA, então o fundo ele vai conseguir aí usufruir muito bem esses aumentos que vão ocorrer nos próximos meses. Então, tem a possibilidade aí do fundo ele conseguir aumentar os seus rendimentos, talvez aí do ano de 2025 em diante. Especialmente se a Selic ela continuar subindo da maneira como tem subido, né? E a expectativa nessa próxima reunião que vai ocorrer durante a próxima semana é que suba aí entre 0,75% até 1%. Então isso vai beneficiar bastante fundos de papel que têm o índice CDI como seus indexadores. Apesar dele ter uma exposição menor de apenas 30%, mas mesmo assim é um valor bem considerável, né? Se pegarmos em consideração que seu patrimônio atual é de 1,8 bilhão de reais. Então ele tem um valor bem considerável investidos em CRIs indexados ao índice IPCA. Eu não sei o valor exato, mas se pegarmos 30% de 1,8 bilhão, vai estar aproximadamente aí uns 500 milhões de reais. Aqui podemos notar, pessoal, todo o portfólio do KNCC11 com respeito aos CRIs, que atualmente ele investe. Um ponto elogiável aqui da gestão Kinea, que atualmente é uma das melhores gestoras de fundos imobiliários, com respeito à diversificação. Então, ele não é um fundo concentrado. Podemos notar que o ativo CR que tem maior exposição é esse primeiro aí da VISC, que é do fundo imobiliário, né, VISC 11. Ele tem uma exposição aqui de 4% do seu PR atual. Então, ele não é um ativo concentrado. Isso daqui minimiza muito os eventuais riscos. Caso ocorra algum tipo de calote no fundo, o impacto não será grande, tanto nos seus rendimentos, também com respeito à sua cotação. Então, se descermos aqui, podemos notar todos os ativos que atualmente ele tem em CRIs. Se descermos até o final, podemos ver que ele tem somente em CRIs, deixa eu ver a quantidade exata aqui que ele tem de CRIs. Ele aumentou bastante, né, devido a essa nova emissão. Ele tem aqui 86 operações CRIs. Ele também investe aqui em 2 fundos imobiliários, que é um valor bem pequeno. Ele tem também ativos da renda fixa, um LCI, indexado ao índice CDI, e o restante está aqui em caixa em títulos federais, que ele pode usar a qualquer momento para poder fazer novos investimentos. Então, pessoal, essa é a situação atual aí do KNCC11. Pelo menos aqui não tem um motivo específico para a queda da sua cotação, que ocorreu no dia de ontem, né? Como eu havia mencionado, ele caiu aqui 3,40%, atingindo a sua mínima. Se voltar aqui, eu acho que foi até a sua mínima desses últimos meses. Deixa eu pegar aqui esse último ano para a gente ter uma noção exata. Exatamente, ó, dos últimos 12 meses, esse foi o menor preço de cotação do KNSC11. Podemos notar aqui, ó, que no dia 3 ele estava custando aqui R$ 8,63 e encerrou a semana no dia 7 a R$ 7,95. Porém, como eu mencionei aqui no relatório gerencial, não tem nada aí que justifique essa queda tão acentuada aí no KNCC11, assim como não teve nada que justificasse aquela queda tão acentuada que ocorreu nos fundos imobiliários de modo geral durante a semana. Ocorreu aquelas notícias na semana retrasada
sobre a questão do imposto de renda, né, que subiria aí para R$ 5.000. Quem ganhasse até R$ 5.000 não teria que fazer o imposto de renda, porém aquela queda foi muito exagerada, pelo menos na minha visão, nada justificaria aquela queda tão acentuada que ocorreu aí em alguns fundos imobiliários. Eu vi fundos imobiliários cair aí, questão de uma semana, 20, 22%. Parece que estávamos na crise mundial de saúde que ocorreu no ano de 2020. Então foi uma queda bastante exagerada. E pelo menos a minha visão é o que está acontecendo aqui com o KNSC11. Não tem nada que justifique essa queda, assim como outros fundos de papel que também caíram bastante a sua cotação. O BTCI11 também caiu 2,15%, o ARI11, o HYCR11. Então são movimentações aí do mercado financeiro, estamos aqui na renda variável, então sempre tem essa questão. Mas de modo geral o fundo está bem tranquilo, tem uma excelente gestora por detrás dele, que é a Kinea, que tem um histórico muito bom. Então é um fundo aí que podemos confiar que não vai nos desapontar pelo lado negativo, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.